É o momento de ouvirmos a Tua voz. Eu rogo-te que acalmes o meu coração, a minha mente, toma os meus lábios, perdoa-me o lado humano, talvez o lado fraco, que eu tenho que aprender a dominar. Mas o Senhor nos fez dotados de um sistema nervoso e somos agitados. Acalma a nossa vida, o nosso coração. Perdoe as nossas falhas e fraquezas. Reveste-nos com gozo, com alegria, com a paciência. Acima de tudo, com amor, ágape, o amor divino, aquele amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Ele não maldiz quando ele é maltratado, não fala mal, não revida o mal quando é falado mal, mas tudo suporta, tudo crê. Me dê este amor, Pai, é o que eu preciso, como filho, de um amor genuíno e verdadeiro. Sei que eu devo ser, Pai, uma testemunha viva, um espelho para a igreja. E só posso isso mediante a sua graça. Que o Senhor nos ajude, ajude o teu povo, traga a revelação em nosso coração neste momento e fale conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 4.
versículo do 6 ao 8, e depois Apocalipse 6, do verso 1 ao 8 também, para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Apocalipse 4, verso 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. E o quarto animal tinha, e os 4 animais tinham, cada um per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 6, versículo 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. 4 animais e 4 cavalos. Então nós temos passado por esses dias sobre esses estudos dos 4 animais diante do trono, que lá no Éden eles foram postos na porta, no portão do Éden, quando Deus pôs os homens para fora, e eles são os querubins. Então o irmão Brana disse que eles não são animais e eles não são seres viventes, né? Não são humanos, né? Me perdoe. Então eles são seres viventes que está ali guardando. Quando eles foram colocados ali, o homem pecou, então eles guardando a entrada do jardim, para que não entrassem. Agora isso traz para nós, porque quando lemos lá em Gênesis, a palavra de Deus disse que
havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos lembrar, para nós guardar bem isso em nosso coração, o que é a árvore da vida. Então nós sabemos que a árvore da vida simboliza Cristo, mas temos que ver que dentro do Éden, Deus criou o homem. O Espírito Santo, Deus o Eterno, tinha liberdade e morada livre em Adão. E quando Adão pecou, Deus saiu da vida dele. Deus o deixou. Por isso ele sofreu a morte. Quando nós não temos Deus, nós somos mortos. Então o diabo conseguiu infiltrar isso no homem, e o homem perdeu a vida eterna. O homem perdeu o controle da natureza. Então Deus o pôs para fora do Éden, ou seja, para fora da sua presença, e pôs anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Então eu quero que os irmãos entendam, como nós lemos domingo, o profeta disse que a árvore da vida é o homem. Então Deus pôs querubins para guardar a entrada e a espada inflamada. A espada inflamada é a palavra de Deus. Então nós vemos que dali para cá, nasceu Abel, nasceu Caim, nasceu Abel. Quando eles foram fazer adoração a Deus, o profeta disse que eles fizeram um altar diante do portão do Éden. Então ficou o Éden como o santo dos santos. E ali o altar, o lugar santo, onde eles estavam oferecendo o sacrifício a Deus. Mas não lá dentro, não pôde entrar mais. Então ali já Abel matou o cordeiro, que estava tipificando a redenção que Deus traria para o mundo. Deus sendo o Salvador, mostrando ali a redenção. Então, através desta redenção, do sangue do cordeiro, que nós passaríamos a ter acesso à presença de Deus outra vez. Só com sangue. Então, os querubins estão bem guardando o caminho dos filhos de Deus. Davi disse, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então esses são seus filhos, Deus sempre guardando os seus filhos. Como? Através dos seus querubins, com a espada inflamada, a palavra de Deus. Então nós vemos que Deus vem trabalhando e fazendo estas obras. Deus tomou Moisés, o elevou ao céu. Ele viu como era o céu, e Deus disse para ele fazer tudo segundo o que ele havia visto, tanto a tenda, o lugar de adoração. Então nós vemos Gênesis 3, Êxodo 25, 18. Deus disse para Moisés assim: farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. O que é o propiciatório? É o lugar onde se oferece o sangue. Farás um querubim de uma extremidade, de uma parte à outra, e o outro querubim na extremidade de uma outra parte, de uma só peça, de uma só peça com propiciatório. E fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Versículo 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima,
cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente para o outro, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E ali, versículo 22, e ali verei a ti, Deus dizendo para Moisés, ali, onde? No meio dos querubins, verei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, por meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Então, estas coisas mostrando todo o trabalho de Deus, sempre estes querubins. Então, nós vamos ver que esses querubins, esses 4 animais, diante do trono, Apocalipse 4, eles estão ali. Então, nós vemos que eles, esses querubins, de Gênesis a Apocalipse, eles trabalharam dentro desse trabalho de Deus, onde Deus veio e falou. Então nós encontramos em Ezequiel falando dos querubins, que eles só iam rumo e era como a roda, e tinha uma roda dentro daquela roda, ou seja, dentro daqueles animais que representa poder, havia um outro poder, e esse é o poder de Deus, trabalhando com Israel, guardando Israel. Então nós vamos, por que eu estou trazendo isso para os irmãos? É porque isso é fundamento. Talvez amanhã nós já entraremos com o primeiro selo. Eu desejo passar com os irmãos os selos, falar do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Que Deus nos dê graça. Talvez até o quarto selo muitos acompanham muito bem, outros talvez não entendem, mas o primeiro selo, cavalo branco, o segundo selo, cavalo vermelho, o terceiro selo, cavalo negro, e o quarto selo, cavalo amarelo. Então como nós lemos Apocalipse, nós vemos que para cada um desses 4 selos, que saíram 4 cavalos. Cavalo é poder. Então por isso que nós estamos vendo 4 animais e 4 cavalos. 4 cavalos que foi o poder de Satanás, não o mesmo cavalo, mas mudando de cor. Não foi um cavalo branco até o final, não foi um vermelho do princípio ao fim. Ele foi mudando de cores. E à medida que ele foi mudando de cores, então Deus tinha um animal que anunciava: vem e vê. Agora esses animais, esses seres que estavam diante do trono, glorificando a Deus. E também entendemos que estes animais são representativos, porque o primeiro animal, ele é a semelhança do leão, o segundo, o boi, o terceiro, o homem, e o quarto, águia. E o que eles representam? O leão é a palavra pura, é a palavra do rei, não volta atrás. Deus disse, está dito. Palavra pura sem mistura, palavra do rei. Então você vê que isso saiu no tempo de Paulo, e Paulo tinha palavra pura. Depois vem a era do boi, os irmãos morrendo, sendo martirizados. Depois tem o tempo da astúcia humana, que foi grande. Parece que abafou Deus, e Deus tinha 2 homens. Levantou Lutero e levantou Wesley com o espírito do homem. E por fim Deus enviou o espírito de águia para revelar toda a palavra. Então nós sabemos que a águia representa um profeta. Se você olha na terra, quem é o rei? É o leão. No ar, qual é o rei do ar? A águia. Deus representado sempre como rei.
tanto na terra como no céu, tanto embaixo como em cima, né? E trabalhando e trazendo outra vez a sua palavra pura e revelando os seus mistérios para nós. Então, os querubins, o trabalho deles sempre foi guardar o propiciatório, né? Então, Deus os pôs para fora e eles guardou o portão para não entrar à presença de Deus e viver-se eternamente. Trouxeram a oferta substituta, Abel fez, matou o cordeiro e aquilo Deus aceitou. Então, depois nós vemos lá na frente Deus trabalhando com Israel e Deus requereu que eles oferecessem uma oferta substituta. E era animais. Primeiro o cordeiro. Quando saiu-se da escravidão do Egito, Êxodo capítulo 12, naquela noite da saída, Deus requereu ali um figurativo, o cordeiro. Mata um cordeiro por cada família. Se a família for pequena, se ajunte com outro. Mas tinha que ter o cordeiro. Que não tivesse o cordeiro, ele morreria. E quando chegaram na terra prometida, depois de sua caminhada, Deus disse: quando chegares lá na terra, fareis isso um memorial de geração em geração. Então, deixa eu ler alguma coisa aqui, para depois nós chegarmos aí outra vez. Então o profeta diz assim, no terceiro selo, no parágrafo 28, e as 4 bestas ali, as quais vimos detalhadamente nas eras da igreja, as mesmas 4 bestas, vocês as viram por todo o caminho através da Escritura, e são elas que anunciam a abertura de cada selo. Agora vemos que é um livro de redenção. Amém? Aí o irmão Branham mostrando, tanto lá de trás, como aqui para frente, né? Esses 4 animais representativos em toda a Bíblia, fazendo parte da redenção de Deus. Deus sempre falando, né? Tendo esses símbolos, guardando a arca do concerto que Deus teve com Israel, teve com seu povo. E assim Deus vai fazendo esse trabalho. Eu preciso ler aqui, e o negócio aqui complicou de novo. Glória a Deus. Vamos lá. Agora eu não tenho como ler. Vê se você ajeita para mim. Mas é simples, é só para nós entendermos. Então depois o irmão Branham mostra, nós sabemos que a adoração a Deus, a CMDO 2015, nós sabemos que a adoração a Deus era só em Israel, né? Israel é formado por 12 tribos. Então Deus pôs uma no leste, oeste, né? Norte, sul, leste, oeste, vamos dizer assim. Então lá para o oriente, a primeira tribo era Judá, com mais 2 tribos. Então nesses 4 lados da terra era postado 3 tribos de cada lado. 3 vezes 4, 12 tribos. É isso? Então o irmão Branham disse que Judá era o que estava colocado para o Oriente. Oriente é leste. Para o Oriente. Então quem é Judá? A nossa salvação veio
De onde? Do Oriente. Veio de Israel. A salvação veio dos judeus. Então nós vemos que ali guardado, a adoração estava dentre eles. O irmão Branham disse que dentre os judeus nós obtivemos a verdadeira religião, né? Porque eles creem no único Deus e verdadeiro, só eles. Que criam assim, as nações nunca creram, sempre foram o contrário. Então a adoração, o concerto estava ali, né? O propiciatório. Então veja que tudo estava ali e guardado por estes 4 querubins: Judá, Leão, Dan, e os outros, cada um animal, com uma bandeira. Até que nós chegamos no momento em que Deus se tornou carne humana. Deus se tornando carne humana, ali estava Ele. Esses 4 querubins agora, nele, ali, vamos ver que Ele era a palavra pura. Depois Ele se tornou o nosso animal de sacrifício. Ele era o filho do homem, a astúcia humana, brigando contra os religiosos daquele dia, ensinando o verdadeiro amor de Deus, resistindo eles. Mas ele era um profeta, o filho do homem, uma águia. Amém? Então o irmão Branham disse que, então depois nós passamos a ter isso na palavra. O irmão Branham disse que os 4 evangelhos são esses 4 animais: Mateus, o leão; Marcos, o boi; João, o homem; e Lucas, a águia. Ou Lucas, o homem, e João, a águia. E o que eles estão fazendo? Estão guardando o propiciatório. Onde está o propiciatório? Então, falando de Bíblia. Estamos falando de Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se seguirmos adiante, nós vamos achar o propiciatório. O trono da misericórdia, o lugar da misericórdia. Se não der, pode deixar, tudo bem. Então, o irmão Branham diz: eles estão guardando o ato dos apóstolos. Não é ali em Atos 2,38 está o propiciatório? Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então esse é o trabalho, os evangelhos, né? Chega em Mateus 28,19, eles já engolem 3 pessoas ali, não passa pelo primeiro guardião, fica com as doutrinas denominacionais. Chega em Lucas 24, eles não passam também, porque ali o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, né? Não é essa escritura que eu quero, é 24, 44 em diante. Estava escrito assim na lei, nos salmos e nos profetas: convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse, e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome. Então eles não conseguem passar por ali e entrar no nome, que é o perdão, que é a misericórdia, e eles estão professando o nome, professando a misericórdia, sem consegui-la tomar sobre si. Se tivesse revelação e entendimento, eles tomariam aquela misericórdia. Mas não pode ter a revelação. Então, logo assim, eles barram em São João, né? Falando do Criador, falando da nova criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não pode vir Deus nascendo, João expondo, revelando
aquele que deveria morrer por nós, aquele que se tornou o nosso parente redentor, então eles não conseguem atravessar os guardiões e chegar em Atos e serem batizados em nome do Senhor Jesus. Mas os filhos têm acesso agora. Por quê? O irmão Brana disse que hoje Deus não tem mais os querubins. É Ele que guarda a sua igreja. Por que Ele que guarda a sua igreja? Porque Ele a trouxe à condição original, de volta à sua palavra outra vez. Então, se nós estamos debaixo da palavra, cumprindo cada requisito, cada mandamento, é Deus que te guarda. O querubim não pode te impedir mais, porque Deus se tornou carne humana e Ele agora é a árvore da vida, e é dele que nós comemos. Então o profeta disse: o homem, nós simbolizando a árvore da vida, porque a vida está no homem. Mas agora nós temos vida eterna em Jesus Cristo. Através da mulher nós temos morte. Ou seja, os homens escolhem ter novo nascimento por meio da mulher, ou seja, por meio da igreja. E isso é morte. Mas quando encontramos a palavra e nascemos de Cristo, esse é o novo nascimento. Por quê? Ele é o parente redentor, Deus em carne humana, o qual veio e pagou o preço do pecado para tirar esse preço de sobre as nossas costas. Então agora nós sabemos que Ele é o trono da misericórdia, porque nós encontramos a misericórdia nele. Mas Ele tem os querubins, a sua palavra, os evangelhos, que o protege. Então as pessoas com a unção de filhos de Caim chega diante do altar de Deus, na igreja, mas não pode entrar no Santo dos Santos, que é Cristo. Entrar em Cristo, entrar em Deus, entrar no esconderijo do Altíssimo, porque é ali onde Ele escolheu a encontrar com cada filho. Não é isso verdade? Paulo escreveu que Deus tornaria congregar todas as coisas no céu, na terra, em Cristo. Então Ele é o esconderijo, Ele é a congregação do Senhor. Então quando nós estamos nele, nós estamos em verdadeira oração, adoração, em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Isso deve ser tudo para nós, tudo. Não trocaríamos isso por nada. Então temos achado o nosso lugar seguro, estando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vemos que esses animais, eles vêm falando e representam todo o livro da redenção. Então, como a redenção veio em Cristo, nós vemos guardiãos ali, mas nas eras da igreja, eles também tiveram seu trabalho. Isso, nós olhamos então Paulo, com a palavra pura, era o leão, né? Paulo e Irineu, nós sabemos que até ali por volta da terceira era, tudo estava bem. Mas depois entrou o cavalo vermelho, no tempo de Constantino. Então nós já vemos o segundo animal protegendo o evangelho, dando a sua vida e morrendo, sacrificados, os nossos irmãos nas arenas, para o evangelho. E logo nós encontramos Lutero e Wesley, com a sua face de homem, aquele querubim, com face humana, enfrentando a astúcia humana de Roma, que acabou com o evangelho, mas Deus resistiu. Então você vê, cada tempo Deus tendo
o seu animal. E quando chega aqui, na última era, todas essas coisas são reveladas. Deus traz o espírito da águia, porque o quarto cavalo está em operação. É o cavaleiro da morte. O inferno segue ele. Mas Deus tem a sua palavra revelada. Tem um profeta para mostrar que isso é morte. E assim volta os seus filhos verdadeiros ao estado original, através da revelação. O Espírito Santo nos leva de volta a essa verdadeira adoração a Deus. Neste último momento, através deste quarto querubim, deste quarto ser vivente, a unção de águia, para revelar todos os mistérios de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Então nós estamos passando por isso, irmãos, para que depois que entrarmos nos selos, isso é uma base, porque muitas vezes nós avançamos os assuntos e fica coisas para trás, então parece que fica remendado. Então você vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui, mas Deus tem nos dado graça. Aí começamos no assunto, eu li aqui e falei, opa, mas Deus me levou mais atrás um pouquinho. Então a gente vem trazendo por etapas, né? Já é o terceiro culto nós estamos falando sobre isso. Não dá para falar tudo em um culto só, mas é a maneira que Deus trabalha. Então o profeta diz assim, que hoje o lugar da misericórdia está no coração humano. O lugar onde o brilho da sua glória e todos os seus filhos, a glória da Shekinah, no coração humano. Aqui está o coração humano, é isso correto? E este é o lugar de misericórdia. Amém? Então quando, só lembrando, quando se prega que o Cordeiro saiu do trono e não tem mais misericórdia, o homem devia perceber que o coração dele é o trono, e se ele não tem misericórdia de ninguém, ele ataca a todos e mata pela palavra. Isso quer dizer que o Cordeiro saiu do coração dele, saiu do trono mesmo. Fica um homem sem compaixão, sem amor, e os outros estão tudo perdidos. Enquanto Deus diz em sua palavra, né, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Deus fica mentiroso. Então você vê que é um espírito astucioso do diabo, querendo desfazer o que Deus faz. Sempre o trabalho dele é esse, é sempre desfalar o que Deus fala. Então, se não há misericórdia no coração de um homem para com as pessoas, e ele é noiva de Cristo, se ele não tem misericórdia, ele não é noiva. O irmão Brana disse que a mulher tem o caráter do marido. E se nós professamos ser cristãos, isso que pesa muito, irmãos. E a nossa vida não condiz com o Evangelho. Então nós não somos. Porque Paulo disse que o que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então a graça de Deus, a misericórdia, ela nos envolve a cada dia e vai nos guardando. E à medida que você toma a Bíblia, então você é protegido pela palavra de Deus. Então nós encontramos Apocalipse 1, nós vimos um como filho do homem andando entre os castiçais. Ou seja, sozinho, Cristo andando nas eras da igreja. Mas ele trouxe, né, a proteção da palavra, com Paulo protegendo o propiciatório, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, falando desse propiciatório eterno, o nome dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então veja ele guardando toda a palavra de Deus. E assim, quando chega no nosso tempo que tudo isso está desalinhado,
Deus traz o espírito de águia, a quarta unção, o quarto querubim, e isso revela toda a palavra para nós. Mas você está sempre amparado pela palavra. Então você vê que você, como filho, então você guarda a palavra pura. E você não é um querubim, agora você é filho. O irmão Brana disse que nós somos a classe mais elevada. Não é os anjos, são os filhos de Deus. O profeta o disse, que você pode clamar a Deus. Os querubins não. Eles falando em parte angelical, né? Em parte angelical. Por quê? Os anjos não pecaram. Você pecou e eu redimido. E você é filho. E os anjos não são filhos. Você vê, isso é muito grande. É muito privilégio que Deus tem concedido a nós, não é verdade? Então você toma a palavra pura, você guarda ela em seu coração. Por guardar a palavra, você sofre escárnios, zombarias. Então você passa pelo segundo animal, né? Padecendo pela palavra. Mas como humano, você resiste às pessoas em fé e defende a palavra. Então você tem astúcia também. E hoje temos o espírito de águia para ver todas estas revelações que Deus tem trazido ao nosso coração. Então, à medida em que o diabo veio e avançou, através de seus 4 cavalos, Deus tinha 4 animais combatendo eles. E a palavra de Deus está no seu coração. Então, quem cuida de você hoje não é mais os querubins, Deus que cuida de nós. É Ele mesmo, não é outro, né? Até parece que é Timóteo, se não for, os irmãos me perdoem, mas a Bíblia expressa: o Espírito de Deus tem ciúme de vós. Ou seja, Deus, às vezes a pregação era um pouco forte, porque Deus tem ciúme e não nos quer misturado com o mundo, não quer misturado com o pecado. E quando estamos misturados com o pecado, Ele não habita em nós. E com isso Ele tem mostrado a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Eu posso dizer isso para os meus irmãos de todo o meu coração. Não é para engrandecer, mas é há pouco tempo que eu estou aprendendo estas coisas. Quantas coisas boas nós temos dentro da mensagem do profeta, que não é a mensagem do profeta, é a mensagem de Deus através do profeta, o qual alimenta a nossa alma, preenche todo o nosso coração. E qual a mensagem? Depois da abertura dos selos, de 63, 64, 65? Não, toda a mensagem. Toda a mensagem do 7º anjo é a mensagem do profeta. Nós te rendemos graças pelo seu grande amor, pela sua doce bondade, Pai. Leva-nos para casa descansados, guardados, com o coração cheio de paz, tranquilidade, e que amanhã possamos voltar, Pai, te bendizer, te glorificar, exaltar, porque o Senhor é digno de receber tudo isto, e para isto o Senhor nos fizeste e nos salvou. Então queremos dar-te toda a honra e glória. Aceita a nossa gratidão por tudo, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser.